Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje é sábado da 19ª semana do tempo comum. Shabbat Shalom, que o Senhor te abençoe. Dia 17 de agosto, o dia da bênção do Senhor sobre sua vida. Eu sou o pastor Écio Cortado Sardinha, da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo. E eu invoco sobre a tua vida a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe tremendamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Que bênção estar com você essa manhã. Eu gravei esse vídeo, estou lançando agora às 8 horas da manhã, porque hoje eu estou em Cordeiro, na Igreja Metodista em Retiro Poético, numa reunião dos SDs com as clãs. Por isso que a gente não está fazendo hoje ao vivo, mas se Deus quiser, estaremos ao vivo na segunda-feira no nosso Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Já se inscreveu no meu canal? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, é importante o like para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, seja um evangelista, seja sempre orando pela nossa vida. Se Deus quiser, em março do ano que vem, vamos completar 5 anos do programa Evangelho do Dia, todos os dias. Só a graça de Deus para nos dar esse sustento, essa força de todos os dias estar pregando o Evangelho. É uma alegria. Eu tenho muita alegria de estar todos os dias pregando o Evangelho. Ora pela minha vida, ora pela minha família, pelo meu ministério, pela minha igreja, em nome de Jesus. Eu estou com uma dermatite aqui no rosto, no nariz, e estou passando remédio, fui medicado, mas esteja orando para que eu seja curado dessa dermatite em nome de Jesus Cristo. Amém? Também estou com dor aqui no ombro, né? Tenho um mau jeito aqui no pescoço, mas isso tudo vai passar para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos então ao Evangelho de hoje, 13, 14 e 15, 3 versículos apenas, é Mateus 19, 13 a 15. Mateus 19, 13 a 15. Diz assim: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu de sono, por essa semana que o Senhor nos deu. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e agora o sábado, o último dia da semana. Nós te agradecemos muito por essa semana, Pai. Obrigado, Deus, que seja um sábado de paz, um sábado de livramento, um sábado de cura divina e libertação. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco nesse abençoado sábado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que alegria, bênção do Senhor estarmos juntos. Amanhã, o nosso culto da manhã não vai ser transmitido aqui no YouTube, porque amanhã nós temos concílio. No momento do culto, não teremos o culto, nem Santa Ceia de manhã, é o concílio. Quem vai estar ministrando o concílio é o pastor Bruno Couto, e eu vou estar ministrando o concílio da igreja dele em Teresópolis. Mas à noite, às 18 horas, o culto vai ser transmitido. Você deve assistir para receber a bênção do Senhor. Você que à noite não vai na igreja, acompanha com a gente pelo meu canal no YouTube. Amém? Queridos irmãos e irmãs, eu quero meditar com você em 5 pontos desse santo evangelho de 3 versículos. É a perícope do encontro de Jesus com crianças. Com crianças. Eu já disse aqui que crianças, no primeiro século, entre os povos pagãos, gentios, eles não eram muito respeitados, né? No judaísmo eram respeitados sim, mas ainda assim com algumas restrições, como se a criança ainda não fosse gente, não fosse pessoa, né? Então muitas vezes não era levado em consideração.
Ter um trabalho com criança seria naquela época como perder tempo, não é? E Jesus muda isso tudo. Jesus muda isso tudo. Então, o primeiro ponto, eu vejo com você a busca da bênção. Esse é o primeiro ponto, a busca da bênção. No versículo 13 diz: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que impusesse as mãos e orasse. Então eram os pais, irmãos mais velhos, não é? Parentes, levando crianças a Jesus, para Jesus colocar as mãos e orar. Eram crianças talvez enfermas, não é? Com algumas doenças graves, ou talvez não. Eram simples crianças ali daquele bairro que os pais tiveram o desejo de que Jesus colocasse a mão e orasse por elas, abençoassem a vida delas. É muito lindo esse esforço, mesmo na sociedade, não levando muito em consideração as crianças, nós vemos aqui o esforço dos pais, ou dos responsáveis, ou do irmão mais velho, em querer a bênção para essas crianças. Querido, nós somos adoradores, adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós realmente sempre vamos à igreja adorar, mas lembra disso, nós também podemos e devemos buscar a bênção no Senhor Jesus. Não busca a bênção em outro lugar, busca no altar de Deus. Jesus falou: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á. Então existem pessoas hoje que pregam um evangelho estranho, né? De um lado quanto para o outro. Olha, não vamos buscar a bênção não, só adorar. Tem até o hino que diz, né? Hoje eu estou aqui, não vou lhe pedir nada, não é? Eu peço que Deus me abençoe, abençoe minha família, abençoe os enfermos, abençoe a vida financeira, abençoe a igreja, abençoe esse mundo que sofre. Todos os dias eu peço a bênção do Senhor. Querido, quem pode te abençoar é o Senhor. O altar da igreja é esse símbolo forte da bênção do Senhor. Quando eu vou à igreja, quando eu me aproximo do altar da igreja, local de oração, local que pessoas oram durante muitos anos. Aqui no altar da Igreja Metodista de Nova Friburgo, mais de 80 anos. Vila Isabel, mais de 100 anos. Então, querido, eu posso, devo e preciso buscar minha bênção em Jesus. Eu posso falar: Senhor, abençoe aqui minha cabeça, abençoe minha família, abençoe essa criança. Impõe as mãos, Senhor, sobre essa vida. Olha, o ser humano usa métodos, mas Deus usa homens e mulheres. Então, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, ungido do Senhor, vem impor as mãos, entenda que ali é Jesus impondo as mãos sobre sua vida. Então a primeira parte desse evangelho é a busca pela bênção. E eles estão buscando no lugar certo. Eles estão buscando no Senhor. Na Constituição brasileira, dá liberdade religiosa para a pessoa buscar a bênção em qualquer lugar, não é? E nós respeitamos isso. Mas nós preferimos buscar a bênção no Senhor Jesus. Diga aí em voz alta ou escreve: eu prefiro buscar a bênção no Senhor Jesus. Ele é o dono da bênção. Ele pode abençoar. Jesus, coloca a tua mão na minha cabeça e ore por mim. Que coisa linda, hein? Muito linda essa busca da bênção.
Segundo, o impedimento. No versículo 13 diz: mas os discípulos os repreendiam. Essa palavra repreender, que aparece 13 vezes no Novo Testamento grego e uma vez aqui, significa impedir ou não permitir. Repreender é impedir. E como está aqui, essa palavra no verbo significa impedir algo que já está acontecendo. Então eles estão indo em direção a Jesus e os discípulos impedem. Por que eles impedem? Porque eles ainda não têm esse conhecimento do valor da criança. Eles não têm esse conhecimento. Eles ainda têm preconceito, criança atrapalha, criança ainda não é um ser humano completo, criança ainda não é um cidadão. Eles têm vários preconceitos, não é? Criança ainda não é um filho da palavra. Filho da palavra só depois dos 12 anos, o menino, não é? Então eles tinham todo um preconceito. Eles não tinham conhecimento. E por não ter conhecimento, eles vão impedir ou não permitir que a bênção aconteça. Tá vendo, querido? Eles vão impedir ou não permitir que a bênção aconteça. Então você percebe, querido, que quando a gente não tem conhecimento, nós podemos ser pedra de tropeço para impedir que as pessoas sejam abençoadas. Não é para impedir que uma criança seja abençoada, que um jovem, que um adulto seja abençoado. Amado, você não foi chamado para discutir religião, você não foi chamado para brigar com um, com o outro, como eles falam na gíria, né? Quebrar o pau. Não. Você foi chamado apenas para abençoar. Abençoa, querido. Levanta a mão, ore pelas pessoas. Determina as bênçãos sobre a vida das pessoas. Não é? Em nome de Jesus Cristo. Você precisa ser um instrumento facilitador para que o Senhor Jesus alcance as pessoas. Mas os discípulos não conheciam essa verdade. Então eles queriam impedir. Não é? Esse repreender é impedir, não permitir, não venham. Não atrapalhe Jesus. Não traga crianças para atrapalhar Jesus. Leve essas crianças embora. Eles tentam impedir porque eles não conhecem. Amado, nós precisamos ser pontes. Pontes que irão levar muitas pessoas a Jesus. Não muros que vão impedir as pessoas de aproximarem de Jesus. Ponte, não é? Que o nosso evangelho seja ponte de evangelização para levar crianças a Jesus, não é? Pessoas com necessidades especiais a Jesus. Que o nosso evangelho seja ponte para levar vidas a Cristo, não impedimento. Como eu disse, os discípulos eram todos jovens. Todos eles tinham menos de 20 anos. Só Pedro tinha mais de 20 anos. E Jesus, todos os restos eram muito jovens e não tinham conhecimento. No período da ignorância, a gente comete muitos erros. Eu comecei a pastorear com 26 anos e eu cometi muito erro. Eu lembro do Willy que dizia assim: quando a gente aprende a viver, a gente tem pouco tempo para viver. Quando a gente aprende a viver, a gente tem pouco tempo para viver. Querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja um facilitador para levar vidas a Cristo. E Jesus quer todos, não é? Muitas vezes a gente fica igual a pessoa que escolhe arroz, né? Tirando as pedrinhas do arroz, não faça isso. O próprio Jesus diz, né? Deixa o joio crescer com trigo. Nossa tarefa não é separar joio de trigo. Quem vai fazer isso são os anjos. Nossa tarefa é receber todos, abençoar todos, ser mão de Deus para abençoar todos. Amém, queridos? Terceiro,
a acessibilidade de Jesus. Olha como o Senhor é acessível. Versículo 14. Jesus, porém, contudo, disse: deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim. Olha que coisa, deixe os pequeninos e não impeçam de vir a mim. Deixe, não impeçam. Deixar e não impedir. Esse é o Senhor Jesus acessível. Se você pudesse agora voltar lá no primeiro século e encontrar com Jesus, você poderia dar um forte abraço nele, que ele ia permitir. Ele nunca empurrou ninguém. Ele nunca andou com guarda-costas. Esses discípulos aqui tentaram ser guarda-costas. Não, pode chegar agora não. Jesus logo quebra a performance de guarda-costas e diz: deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim. É a acessibilidade de Jesus. Jesus é acessível. Como eu disse, se você voltasse lá no primeiro século, Jesus ia permitir que você apertasse a mão dele, abraçasse ele, não é? Porque ele é acessível, querido. E hoje, Jesus é acessível a você. Ele não está distante, lá em cima, atrás de uma nuvem, não. Tem pessoas que sempre vê Deus assim, né? Um barbudo, bravo, atrás de uma nuvem, com arco e flecha, só esperando a gente pecar. Não é dessa forma. Jesus está com a mão de misericórdia, dizendo assim: deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim. Seja uma criança, seja um recém-nascido, seja um idoso, seja uma pessoa muito pobre, seja uma pessoa muito rica, seja uma pessoa em estado terminal morrendo, seja uma pessoa com necessidades especiais. Jesus está com a mão estendida, dizendo: vinde a mim, tu estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Deixa os pequeninos virem a mim, não impeçam. Ou seja, Jesus é acessível. E nós precisamos, querido, pregar um evangelho que seja acessível a todos. Muitas das vezes os teólogos complicam o evangelho. Muitas das vezes as denominações, as confissões cristãs, não é? Fazem o evangelho ficar tão complexo, tão complexo, tão complexo, que ele só é para os iniciados. Mas Jesus não. Jesus é acessível. Qual é a doutrina de Jesus? É essa: deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim. Essa é a doutrina, querido. É a doutrina do amor, da salvação, da transformação. A igreja só está aqui na terra porque existem muitas pessoas ainda necessitando de Jesus. E nós precisamos ser mão de Jesus, boca de Jesus, braço de Jesus, ouvido de Jesus, para levar o evangelho. O Espírito Santo, muitas vezes, quando eu vou fazer alguma visita, o Espírito Santo fala assim comigo: Edson, apenas ouça. Não emite opinião. Hoje não é momento de fazer nada disso, apenas ouça. Não é? É um Jesus acessível. Você pode se aproximar de Jesus. Você pode chegar a Jesus. Você pode receber Jesus na tua vida. Ele é acessível. Aleluia. Quarto, o valor da criança para Jesus. Como eu disse, na sociedade do primeiro século, as crianças eram muito recriminadas. As pessoas viam as crianças como um ser não completo, mas como um ser em formação que ainda não existia como ser. Olha que coisa estranha.
Eu nem consigo entender isso. Mas para Jesus, as crianças têm um valor fenomenal. Ele diz no 14 assim: deixe os pequeninos e não os impede de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Dos tais é o reino dos céus. Olha que coisa linda. O reino dos céus pertence às crianças. Eu li uma frase do McNeil, um cristão, que ele dizia assim: os possuidores do reino devem ser como crianças e como todas as demais pessoas que têm um espírito infantil. Não é? Esse espírito de receber o reino, sem preconceito, sem medo, sem arrogância, sem prepotência, sem vaidade, se abrir para o reino, receber o reino como uma criança. Jesus diz: vocês não devem impedir essas crianças, porque delas, dos tais, é o reino dos céus. Olha o valor da criança para Jesus. Olha para a igreja, olha aquelas criancinhas. O reino dos céus pertence às crianças. Nós já lemos do Evangelho semana passada: se eu não me converter como uma criança, jamais entrarei no reino dos céus. Muitas vezes nós complicamos muito a fé. Muitas vezes o Evangelho se torna algo difícil, pesado, pesaroso. São leis, não é? E Jesus fala de uma lei: amar uns aos outros. E aqui Jesus fala da sua doutrina: deixe vir a mim os pequeninos, não impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E por último, irmãos e irmãs, quero destacar aqui a bênção da imposição das mãos. A imposição das mãos no judaísmo do primeiro século era símbolo de oração e de bênção. Tanto é que os pais, ou esses responsáveis, vão até Jesus para que ele impusesse as mãos e orasse. E o versículo 15 diz: tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Nós não sabemos se Jesus falou alguma palavra, nós não sabemos. Se Jesus ministrou uma oração, nós não sabemos. Só sabemos que ele impôs as mãos. Amado, os apóstolos, eles também colocavam as mãos sobre os enfermos. Pedro e João vão a Samaria colocar a mão sobre os cristãos de Samaria para que eles recebam o Espírito Santo. A imposição de mãos é algo muito sagrado. Eu pastoreei uma igreja que uma senhora veio falar comigo: eu não aceito que nenhum ser humano impõe a mão na minha cabeça. Amado, Jesus usa seres humanos como sacerdotes para impor as mãos e abençoar. Quando o servo do Senhor estiver orando com imposição de mãos, feche os olhos e veja Jesus fazendo isso na tua vida. É a bênção da imposição das mãos. Que hoje o Senhor Deus Todo-Poderoso venha colocar suas mãos sobre cada criança da nossa família. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha hoje colocar as mãos sobre as crianças que estão em campos de guerra, em campos de refugiados, em tantos lugares de sofrimento. Que no nome de Jesus o Senhor use as tuas mãos em santidade e oração para abençoar as pessoas. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, que palavra abençoada esse Evangelho.
um Senhor Jesus acessível, um Senhor Jesus que permite que crianças se aproximem, um Senhor Jesus que impõe as mãos e abençoa. Que cada um de nós, Pai, possa ser parecido com o Senhor Jesus. Abençoa a nossa vida, tira de nós toda ansiedade e nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Você está abençoado essa manhã? Recebeu essa palavra? Eu desejo sobre sua vida um Shabbat Shalom. Então agora escreve aí nos comentários o nome da sua família, das pessoas da sua família, dos enfermos, para a gente orar. Pai amado, nós oramos, Pai, pela nossa família. Eu oro pela Lídia, pelo Estevão, pela Marisa, pela minha vida, pelo esposo da Lídia, o Arthur, pela namorada do Estevão, a Natália. Eu oro pela família que está sendo colocada aqui. Pai, eu oro pelos enfermos, Pai. O pastor Orlando Lima Júnior está muito enfermo. Tem passado muito mal. Cura o teu filho, Pai. Pai, eu oro pela Ana Maria Matos, nossa querida irmã, a irmã Marta, esposa do bispo, o Paulo, pai do bispo Luiz. Pai amado, eu oro, Deus, pela vida, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs. Ana Célia, Penha, Gobe, Jaime, Adnan, tantas pessoas que precisam do Senhor. Eu oro, Deus, pela nossa vida financeira. Venha suprir todas as nossas necessidades. Venha nos acolher e nos abençoar, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, pela nossa igreja. Que haja um grande avivamento na nossa igreja. Avivamento de salvação de almas, vidas se convertendo. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Deus, por esse mundo que tanto sofre, clamando por Deus, precisa de Deus. Nos dê agora um final de semana abençoado. Amanhã a escola dominical, culto da noite. Que a tua igreja, Pai, seja abençoada por ti. Nós oramos oração, o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre sua vida em nome de Jesus. Eu, como ministro do Evangelho, servo do Deus vivo, imponho as minhas mãos sobre a sua cabeça e te abençoo em nome de Jesus. Amém. Com Jesus é só vitória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. O meu Pai é maior do que tudo. Amém? Beijo, a paz do Senhor.